Você sabia que nem todo trabalhador tem um contrato de trabalho, o mesmo tipo de contrato de trabalho com a empresa? Existem diversos contratos de trabalho na legislação trabalhista e cada um deles tem uma forma específica e um direito garantido para o trabalhador. Nesse vídeo hoje eu vou explicar para você quais são os tipos de contrato de trabalho que existem, quais são ali as obrigações que eles criam para ambas as partes, para a empresa e para o trabalhador, e quais os direitos o trabalhador tem quando esse contrato é encerrado. Olá, eu sou o Everton Gonçalves, advogado trabalhista, e antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu já quero pedir para você, por favor, deixar sua curtida, seus comentários aqui para mim ler depois. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai oferecer ele para mais pessoas e isso aumenta bastante o engajamento aqui no canal e me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Eu vou começar com o contrato de trabalho mais comum de todos, o contrato por prazo indeterminado. Esse é o mais comum. Então, quando você vai até a empresa e é contratado, seja para exercer uma função administrativa, uma função operacional, normalmente é o contrato por prazo indeterminado. Ele tem uma data para começar, porém ele não tem uma data para finalizar. A ideia é que o contrato vá se renovando com o tempo e dure toda aí a jornada do trabalhador dentro da empresa. Esse tipo de contrato é o que é previsto na CLT e tem ali nele todos os direitos trabalhistas. Seja aí o 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, pagamento de horas extras, adicional noturno. Se o trabalhador cumpre aí com esses requisitos que a lei pede para receber o benefício, ele tem que receber normalmente. O contrato de trabalho por prazo indeterminado, ele pode se encerrar com o pedido de demissão do trabalhador, com a sua dispensa pela empresa, seja por justa causa ou sem justa causa, ou até mesmo em casos de aposentadoria, ou então até mesmo falecimento do trabalhador, ou até mesmo do empregador. No contrato de trabalho por prazo indeterminado deve constar todas as informações referente ao trabalho, como jornada, escala, salário, horário que o trabalhador vai realizar suas atividades, os dias da semana, e até mesmo os direitos ali que ele tem garantido, como horas extras, percentual de horas extras. Inclusive aquilo que está previsto em lei e também o que está previsto aí na convenção coletiva ou no acordo coletivo do trabalhador. Sobre acordo coletivo e convenção coletiva, depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando exatamente como que funciona esse tipo aí de transação dentro do sindicato. O próximo contrato é o contrato por prazo determinado. E o próprio nome já diz, ele tem uma data para começar e uma data para finalizar. Esse tipo de contrato normalmente é utilizado quando a empresa tem ali uma alta demanda de trabalho, ou então, por exemplo, o contrato aí de experiência, que é um contrato que tem um prazo determinado, normalmente entre 45 dias e mais renovado por mais 45 dias, totalizando 90 dias. Contrato por prazo determinado, ele tem um período certo para terminar, que pode ser até 2 anos. Se passar desse período de 2 anos máximo, o contrato deixa de ser por prazo determinado e começa a ser por prazo indeterminado. Nesse tipo de contrato, o trabalhador tem direito ao fundo de garantia, 13º se for o caso, inclusive até férias proporcionais. Numa dispensa do trabalhador próxima à data do término do contrato, não tem o pagamento de aviso prévio. Numa dispensa do trabalhador por prazo determinado, não tem pagamento de aviso prévio. Afinal, a data do término do contrato já estava lá especificada, então não tem aviso prévio nesses casos. Contrato de experiência. O contrato de experiência, ele antecede o contrato por prazo indeterminado. Normalmente é um contrato que fala exatamente sobre experiência, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Esse período aí que o contrato dura é mais para o trabalhador conhecer a empresa onde ele está trabalhando e a empresa também poder conhecer aí o seu empregado. Contrato de experiência, normalmente as empresas fazem por 45 dias, sendo renovado por mais 45 dias, totalizando 90. Também não pode passar aí o prazo de 90 dias para esse período, esse contrato inicial de experiência. Se passar e nenhuma das partes, nem a empresa, nem o trabalhador, se manifestar para o término do contrato,
começa aí a contar como prazo indeterminado, como eu expliquei na primeira opção aí do contrato que eu estou falando aqui com vocês. Se passar esse período de 90 dias e nem a empresa e nem o trabalhador se manifestarem, o contrato passa a ser indeterminado. E aí começa a valer todas as regras do contrato por prazo indeterminado. Importante também falar que algumas empresas elas podem utilizar do contrato de experiência numa questão ali relacionada a uma promoção. Ou seja, ela pega o trabalhador, coloca ali um período para ele trabalhar nessa modalidade de experiência para saber se ele vai ter capacidade de exercer essa função a qual ele está almejando, a qual ele pode ser promovido. Não é uma prática muito comum, mas algumas empresas a utilizam. E lembrando também que, se esse contrato de experiência não der certo, o trabalhador não ser promovido porque não teve ali uma boa desenvoltura na atividade, não impacta em nada o contrato por prazo indeterminado. Contrato de trabalho intermitente. Esse contrato ele surgiu com a reforma trabalhista de 2017. E basicamente o trabalhador só vai trabalhar quando a empresa chama ele. Então ele fica à disposição da empresa para realizar suas atividades quando a empresa precisar. É o caso, por exemplo, das pessoas que trabalham em eventos, trabalham em feiras, trabalham em restaurantes de fast food, em alguns dias da semana onde o aumento de público justifique ali ter uma quantidade maior de empregados. E nesse caso em específico, o trabalhador tem o registro na carteira de trabalho, tem todos os direitos trabalhistas garantidos, só que ele vai trabalhar somente quando a empresa determinar que ele tem que ir trabalhar. Inclusive, ele pode até se recusar a trabalhar nesse dia por algum motivo justificado. No caso de encerramento do contrato de trabalho, tem todos os direitos garantidos. FGTS, multa de 40%, questões de seguro-desemprego, se houver ali o período correto de trabalho. Então tudo aquilo é garantido para o trabalhador, mesmo sendo um contrato intermitente, e o trabalhador não ter feito aí uma jornada de segunda a sexta-feira, por exemplo. Contrato de trabalho temporário. Contrato de trabalho temporário, ele também já adianta aí para nós do que se trata. É um contrato que tem um determinado período. E normalmente ele está ligado ou a um aumento de demanda de trabalho da empresa, ou a substituição temporária de algum empregado que está fazendo falta, que precisa da mão de obra, ou até mesmo uma jornada extra ali, um aumento de horas de trabalho, umas horas de produção que justifique o aumento de empregados. Normalmente, esse tipo de trabalhador, ele é intermediado por uma empresa de trabalhadores temporários. Ele não é empregado direto da empresa da qual ele está trabalhando, e sim de uma espécie de terceirizada. E o contrato ele também tem início e término. Ele também não pode ali ultrapassar esse período máximo de 180 dias que ele pode durar. Caso ele ultrapasse, passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Teletrabalho ou home office. O teletrabalho é aquele que é realizado da residência do trabalhador ou de algum outro espaço que ele não esteja fisicamente na sede da empresa, que ele utilize para trabalhar. E essa questão do teletrabalho tem um contrato específico. Normalmente, com relação a direitos, continuam os mesmos. FGTS, salário, adiantamento salarial, 13º, férias. A única coisa que muda é o local onde o trabalhador vai realizar suas atividades. O mais importante é que tem que constar no contrato de trabalho. E também pode ser parcial ou a modalidade híbrida, quando o trabalhador está na sede da empresa 2, 3 vezes na semana e quando está na sua residência 1 ou 2 vezes na semana. Então isso pode ser feito um acordo entre a empresa e o trabalhador para definir como que vai funcionar esses dias de trabalho. Contrato de aprendizagem. Esse tipo de contrato ele só pode ser celebrado com pessoas entre 14 e 24 anos. Tem mais de 24 anos, não pode ser aprendiz. E nem menos também. Ele normalmente está intermediado, ele é intermediado normalmente por alguma instituição de ensino. Uma universidade, alguma instituição. E o trabalhador, obrigatoriamente, ele realiza as atividades da empresa e também faz algum curso de capacitação ou estudo mesmo dentro da instituição. Então não é somente o trabalho, ele está atrelado ao estudo. Existe também a possibilidade de horário de jornada diferenciada, não pode haver aprendiz no período noturno de trabalho e também tem todos os direitos garantidos, inclusive o contrato de aprendizagem
tem que ser anotado na carteira de trabalho. E conta para tudo, inclusive INSS e tempo de aposentadoria. Como deu para ver, existem vários tipos de contrato de trabalho. Inclusive, nada impede que a empresa e o empregado façam ali algum tipo de cláusula específica para a atividade que ele vai realizar. Claro, desde que essa cláusula não afronte, que não tenha aí nenhum tipo de ilegalidade ou abuso de poder por parte da empresa. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião, fala um pouco aí da sua experiência no trabalho, os contratos de trabalho que você já conhecia e deixa também as suas sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!